Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente. Aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, declaramos aberta 124ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa, do segundo período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Ninfo para fazer a leitura do versículo bíblico. Pois não, senhor presidente, com muito prazer. Melhor é o longânimo do que o valente, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Ali, senhor presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 123ª sessão ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o vereador James Schroeder para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, recebemos do senhor prefeito municipal a mensagem número 96, de 13 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei número 279, que revoga a Lei 8.041, de 1º de setembro de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a doar, com encargo, 2 imóveis ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional Joinville. Também do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 97, de 13 de dezembro de 2019, capeando o projeto de lei número 280/2019, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar imóveis, uso de imóveis ao Instituto Priscila Zanetti. Eram essas as correspondências recebidas, senhor presidente. Colegas vereadores, uma observação ao adiantado horário, se querem invocar o regimento interno, o artigo 191 do regimento interno, a mesa diretora pede, então, o requerimento é que nós possamos suprir a palavra horário destinado aos partidos. Suprimir. Em discussão, o requerimento. Não havendo. Em votação, o requerimento da mesa diretora. Aqueles que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifestem. Está aprovado. E aí, nós fazendo a votação, a gente tem até às 7h30, nós podemos levar a sessão e a gente faz as considerações, de repente, um Feliz Natal, agradecimento pelas bancadas partidárias. O vereador Lima na sessão. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, não consta projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 271 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza ao Executivo Municipal o uso do imóvel do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado de Administração. Como não houve discussão, conforme prevê o artigo 149 do Regimento Interno, na redação final. Em votação, o projeto,
Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 112/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar o termo aditivo do termo de permissão de uso afirmado com a Associação Beneficente Amigo da Verdade da ABAVES, e altera o artigo 1º da Lei 8.124, de 16 de dezembro de 2015, que autoriza a referida permissão. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 259/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o imóvel à Associação Diocesana de Promoção Social de Prós. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 265/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 7º do artigo 1º da Lei 3.803, de 16 de outubro de 1998, que institui o Programa de Constituição Patrimonial Imobiliária Instituto de Previdência Social Servidor Público Municipal de Joinville e Preville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção do prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 267/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal para mencionar uso do imóvel da Sociedade Esportiva Recreativa Cultural, FPA. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto. Segue para sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Não me confundi, Dani. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 2008/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel da Associação Acolher Jardim Paraíso. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto, vereador Mauricinho. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Aquele cara é de Tijucas. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 269/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do Conselho Comunitário do bairro Costa Silva, uso de um imóvel. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 270/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel Instituto conforme. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno.
Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 273/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal doar um imóveis ao Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Administração. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária, número 277/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel do Instituto Cultural Ademar César. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 224/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel da Associação de Moradores Jardim Franciele. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 236/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a doar um imóvel ao Estado de Santa Catarina. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei complementar número 33 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 64 do anexo 6 da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, que redefiniu e instituiu, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville e partes integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville. A presidência comunica que, em virtude da aprovação do projeto da Resolução 13 de 2019, que anulou a deliberação feita pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, havia aprovado a redação final do projeto, retorna para a votação do segundo turno. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar, número 52 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 248, de 22 de novembro de 2007, que cria a coordenação de saúde e dá outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Pessoal plenário, a compreensão, só encaminhamento aqui, a organização dos projetos ainda.
Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 398/2014, de autoria do vereador Luiz Correia, torna obrigatória a utilização das tampas tipo FSB, que além de aumentar a vazão nos ralos dos drenos, previnem o turbulhamento de enlace de cabelo e até mesmo a sucção de membros do corpo dos usuários. Encaminhamento regimental, vereador Jaime Evaristo. São todos pareceres contrários da legislação. São pareceres contrários da legislação. Senhor presidente, nossa questão de ordem regimental para a dispensa dos pareceres dos seguintes projetos de leis que com parecer contrário das comissões. Projeto de lei ordinária 398/2014, projeto de lei ordinária 70/2019, projeto de lei ordinária 171/2019, projeto de lei ordinária 170/2018, projeto de lei 476/2017, projeto de lei ordinária 322/2017, projeto de lei ordinária 66/2017 e o projeto de lei ordinária 239/2016. Dispensa dos pareceres contrários da legislação e justiça. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime. Aqueles que concordarem permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o parecer contrário. Em votação, o parecer. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Luiz Correia, do PSC, que estabelece a diretriz de implantação do programa Esclarecimento e Incentivo Doação de Sangue do órgão municipal de Joinville e da outras providências. Foi pedida a dispensa do parecer contrário. Em discussão, o parecer. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parecer, com o artigo, com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária, número 171/2019, de autoria do vereador Luiz Correia, do PSC, que dispõe sobre as ações que assegurem a prevenção, detecção de tratamento do segmento de câncer do colo uterino e de mama no âmbito do Sistema de Saúde Pública do município de Joinville para assegurar realização do teste do mapeamento genético das mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama e da outras providências. Foi pedida a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, os parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 170/2018, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que cria a cota de contribuição facultativa CCF para a Organização Política Militar Joinville e da outras providências. Foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, parecer. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado o parecer contrário. Aprovado o parecer contrário. Segue em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 467/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que institui o programa de locação social no âmbito do município de Joinville e da outras providências.
Foi pedida a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 332/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que dispõe sobre a instalação de serviços de internet sem fio Wi-Fi, os terminais de ônibus que integram o sistema de transporte coletivo urbano e passageiro do município de Joinville e da outras providências. Foi pedida a dispensa dos pareceres. Em discussão ou pareceres. Contrário. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 66/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que dispõe sobre e estabelece o guichê de estação rodoviária do município de Joinville, a obrigatoriedade de divulgar os painéis de banner, cartazes locais, visíveis, fáceis de acesso, direitos de artigo inciso 1º e 2º da Lei Federal 12.952, de 5 de agosto de 2013, da outras providências. Foi pedida a dispensa dos pareceres. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de projeto de lei ordinária 239/2016, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, que cria a Patrulha Maria da Penha, estabelece suas diretrizes de atuação no município de Joinville e da outras providências. Foi pedida a dispensa de leitura dos parecer contrário. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Suspender a sessão por 2 minutos por encaminhamento regimental.
A sessão está reaberta. Tem moção também para votar. Isso aqui não, isso aqui já foi tudo, né? E deixa para depois, que acabou. Em segundo turno, discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei 49/2019 de autoria do Poder Executivo, que revoga a linha D do inciso 15 do artigo 6º da Lei 7.393, 24 de janeiro de 2013, da redação dada pela Lei Complementar 495, 16 de janeiro de 2018, que modifica a estrutura administrativa, competência dos órgãos da administração direta e indireta do município de Joinville e altera o artigo 2º, 3º, 4º, 10º, 12 da Lei Complementar número 397 de 2019, de 2013, e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar 35/2019 de autoria do Poder Executivo, que institui um regime de estrutura urbana, uso e ocupação do solo, área de expansão urbana, leste, conforme dispõe a lei complementar 470 de 09 de janeiro de 2017, e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o projeto, segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Nós temos ainda 4 moções para votar aqui. Eu vou ler o número e o autor da moção e a gente vota num bloco. Pode ser, colegas vereadores? Moção 527/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB. Moção do vereador Fábio D'Alonso, 528/2019. 529/2019, Fábio D'Alonso. 530/2019. Lius Correia. Moção 531/2019. Lius Correia. Em discussão as moções. Não havendo em votação as moções, quem for favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado, vereador Lius, as suas moções. Só mais um instante, colegas vereadores. Vou suspender por mais 2 minutos. Estamos aguardando ainda 2 projetos vindo jurídico. Questão de ordem para o vereador Richard Harrison. Ah, então suspende, é. Então a gente vai aproveitar, então, enquanto os projetos sobem, sugestão até do vereador Odir, a gente possa também quem sabe, por uns 3 minutos para cada vereador, pode ser? E, vamos religiosamente seguir os 3 minutos, vereador Ninfo. Começa pelo vereador Odir, então, 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado, senhor presidente, porque na vida nós temos que aprender a otimizar o tempo, né? Porque o tempo passa. E como diz a filosofia, aliás, a ciência, não há nem passado e nem o presente. Nem o passado e nem o presente, existe o futuro. Então, queria, senhor presidente, em clima já de Natal, parabenizar a todos os senhores vereadores, aos funcionários da casa, todos os funcionários da casa, quer seja contratado, quer seja terceirizado, quer seja em cargo de confiança, de carreira, parabenizar. Tivemos um ano proveitoso
E é claro que aqui, vereador Fábio, tivemos muitas discussões. Isso é importante para a democracia, mas sempre discutimos do ponto de vista da opinião, da ideologia, do pensamento, e nunca discutimos aqui do campo pessoal, mas sempre no campo das ideias. Quero também parabenizar todos os assessores dos eminentes vereadores que souberam se comportar, entendendo o papel aqui de cada um. À mesa diretora, aos nossos técnicos, e dizer um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que ano que vem nós continuamos trabalhando para uma Joinville para todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Agora, vereador Richard, regimental. Regimental, vereador Richard, depois... A vereadora Ana Rita também quer fazer as suas considerações. Presidente, eu quero requerir a Vossa Excelência que possa suspender a sessão para que nós possamos reunir a Comissão de Legislação, Justiça e Redação agora na sala das comissões para votarmos a redação final da PLO 52/2019. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Richard. Não havendo em votação, aqueles que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Antes de suspendermos a sessão, é só uma redação final de um projeto do vereador Jordão. Vereador Fábio D'Alonso, em regimental, né? Só fazer um registro. Hoje, uma das instituições que eu particularmente tenho um carinho muito grande, um respeito, completa 85 anos. Falo da instituição Bethesda. Eu sempre brinco e falo com muito orgulho, aliás, que quando me perguntam aonde eu nasci, eu não falo que nasci em Joinville, eu não falo que nasci em Piraberaba, eu falo que nasci na instituição Bethesda, no Hospital Bethesda. Então, quero aqui registrar o meu agradecimento a todos aqueles que fizeram parte dessa história e que fazem parte dessa história. O Bethesda, sem dúvida, é um orgulho para Joinville e muito mais para os moradores de Piraberaba. Tanto no seu hospital, tanto no seu asilo, tanto na creche que lá existe. Enfim, quem passou por lá sabe do que eu estou falando, do calor humano, do respeito que se existe por parte daqueles que fazem parte dessa história. Senhor presidente, era esse o registro que, por uma questão de justiça, tinha que fazer com essa instituição, como falei, que tem o maior carinho e respeito. Obrigado, vereador Fábio. Antes, porém, também de suspendermos a sessão, damos boas-vindas quem está chegando para a audiência pública do PLC 64, que trata praticamente das áreas consolidadas, tubuladas em nossa cidade. Agora, a sessão fica suspensa por alguns minutos para que a Comissão de Legislação possa fazer a redação final desse projeto. A sessão está suspensa.
Vamos votar. A sessão está reaberta. Nós temos 10 no plenário, não? Colegas vereadores, gostaria que tomasse assento às suas bancadas. Peço a alguns colegas vereadores que estão fora do plenário que possam retornar ao plenário. Colegas vereadores se encontram nos seus respectivos gabinetes. Não há quórum regimental para deliberar. Temos 10? A Dani está nervosa. O livro não estava aqui? Tem 10? Esse aqui? Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária, número 52, 2019, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui... Que institui no município de Joinville o Dia Municipal da Fibromialgia e da outras providências. Antes de deliberar, eu quero colocar em discussão a prorrogação da sessão. Em discussão a prorrogação. Não havendo em votação a prorrogação. Está aprovado. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto do vereador Jordão. Quem for favorável, permaneça como está, ao contrário, se manifesta. Está aprovado, segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Com a palavra, a vereadora Ana Rita. Acabou, né? Antes da vereadora Ana Rita falar... Queremos dizer aos colegas vereadores que a votação dos projetos se encerraram. Casa aprovou tudo que era necessário aprovar. Então, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, internet, nossas intérpretes de Libras, funcionários dessa casa, muito boa tarde. Muita gente fala que está esperando que o ano de 2019 termine devido às inúmeras catástrofes naturais que tivemos, as catástrofes também criadas ou causadas pelo ser humano, devido à morte de muitas pessoas famosas, artistas, cantores, ou amigos, né, que esse ano inteiro foi marcado por muitas notas de falecimento também. Mas eu acho que, apesar disso, nós não podemos perder uma coisa, que é a esperança. A esperança é que faz com que você busque... Senhor presidente, tá? Muito barulho. Colegas vereadores, vamos segurar a palavra à vereadora Ana Rita para concluir. Então, eu acho assim, ó, esperança é uma coisa que nós devemos ter sempre, independente da situação em que estivermos vivendo. Por exemplo, eu, há 3 anos e meio, tenho câncer, não pode ser operado, eu só tenho que fazer tratamentos, e daí eu vou concorrer o ano que vem de novo. Eu não vou perder a esperança, eu não vou deixar de fazer planos futuros por causa de um diagnóstico, por causa de uma doença. E eu digo para você que está nos escutando, talvez em casa, que se você teve esse ano um diagnóstico de um câncer ou de uma doença mais agressiva, não perca a esperança, porque esperança e fé juntos removem e movem montanhas. Então, o meu desejo para todos vocês, vereadores, para todo o público que nos assiste, é esse, que 2020 seja marcado por esperança e fé. Com isso a gente vai longe, com isso a gente acaba com qualquer barreira. Então, desejo a todos vocês, colegas, um Feliz Natal e um excelente 2020 com muita esperança e fé.
que é isso que a gente precisa. Obrigada. Quer falar, Jânio? Quer falar? A palavra ainda está à disposição para as bancadas partidárias, o PSB. Vereador Ninfo, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público aqui presente. Também queria deixar aqui a minha saudação para que todos nós possamos imaginar esse momento em que nós nos aproximamos do Natal e que a festa do Natal, o nascimento de Jesus, seja uma inspiração para todos nós. Que a gente entenda que esta energia que se acumula nessa época e nesse momento possa estar presente no coração de todos nós. Que nós possamos levar em família o desejo da confraternização, da vontade e da realização. E mais do que tudo, que o ano novo seja de muita prosperidade, de muita energia, onde a inspiração divina possa, de fato, fazer com que os homens e as mulheres se confraternizem e que alavanquem o seu desejo, a sua disposição para realizar com muita determinação o que um país em desenvolvimento exige de todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a todos, muitas felicidades e que Deus nos proteja e nos guarde agora e sempre. Muito obrigado. Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e a Câmara aqui presente. Eu queria desejar um Feliz Natal. Quando, dia 25 de dezembro, não é o aniversário de Jesus. Jesus renasce novamente em cada coração, em cada pessoa que olha para o seu irmão, em cada pessoa que estende a mão, em cada pessoa que dá um copo de água para o seu irmão. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Então nós temos que seguir esse exemplo. Eu queria dar os parabéns para os grupos de jovens Renascer da Igreja São Sebastião do Iririú. O belo trabalho com as crianças da Vila da Oca, sábado, e com os imigrantes. Parabéns para toda a comunidade da São Sebastião e do Padre Otávio, que ele deu a maior força para essas crianças que precisam de uma mão, precisam de um sorriso, de um brinquedo. É tão pouquinho, né? Mas eles ficam felizes. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os vereadores, a todos os assessores, as assessoras, todos aqueles que trabalham aqui e que pertencem para esse grupo, e que Deus abençoe a cada um, tanto a si como sua família. E o ano que vem, em 2020, se Deus quiser... Conceda a minha palavra. Não terminou? Desculpa, a senhora não terminou? Se Deus quiser, em 2020, estaremos aqui de volta. Pedimos a Deus a graça da saúde, da paz nesse Natal. Amém? Amém. Com a palavra, o presidente da Casa, vereador Cláudio Aragão. Presidente Ana Rita, colegas vereadores, vereadoras, público presente que já chega também para a audiência pública, eu quero muito rapidamente, claro que se a gente fosse falar, nós poderíamos falar aqui por 10 minutos, mas com certeza nós precisamos passar alguns números rapidamente. A Câmara de Vereadores, vereador Richard, 300 e com mais esses projetos de hoje, foram mais de 50, nós deliberamos aproximadamente quase 400 projetos e votamos no Poder Legislativo nesse ano. 13.431 indicações dos colegas vereadores, 600 moções, 55 pedidos de informação e fizemos, não estava incluso essa, 34 audiência pública, era 33, com essa que vamos fazer hoje, para discutir um projeto que a cidade espera e, quem sabe, entrar em período de extraordinária para que a gente possa deliberar ainda esse ano esse projeto que é de grande valia para essa cidade.
Senhora Presidente, eu quero ler aqui com muita tranquilidade. Plenarinho, obra de acessibilidade que deve começar em janeiro, já foi feita a licitação. Exaustor, empresa contratada, instalação prevista para janeiro. Energia solar, o projeto está pronto, mas depende da regularização do terreno pela prefeitura que está andando. O guarda-corpo é necessário para a obtenção do habite-se, o orçamento pronto para a licitação. A reforma administrativa, está sendo elaborado o termo de referência para a licitação. Essa reforma administrativa, ela vai trazer para os próximos anos no Poder Legislativo, e você vai poder dizer, vereador Adilson, principalmente lá no Vila Nova, vereador Iracema, na sua região, eu participei, eu estava lá, ela vai trazer 150 milhões de economia nos próximos 20 anos para o poder público legislativo dessa cidade e também economia para o municipal. A automação no patrimônio, o termo de referência está elaborado. Aplicativo da Câmara será desenvolvido pela empresa Legiscan, que já conta com essa funcionalidade. O site está em fase de elaboração do edital. Nova estrutura da rede está em fase de orçamento para lançar o edital. Rádio e TV, plano de trabalho foi elaborado pela comunicação. Antena de recepção já instalada. Torre para antena obtida em parceria com a Eletrosul. Enfim, melhorias entregues. Vigilância, 42 câmaras Full HD, 38 novos computadores nos gabinetes, 12 na administração, migração para a nuvem e e-mail do sistema público Legiscan, novos aparelhos de ar-condicionado, piso laminado dos gabinetes, brigada de incêndio ativa, desfazimentos de bens, que agora nós podemos direcionar os bens aqui da Câmara, utilidades serão doados, melhoria na acessibilidade nos banheiros e piso táteis. Por último, os colegas vereadores, na história, e aí, essa mesa diretora, eu quero muito agradecer a vereadora Ana Rita, minha parceira, vice-presidente, o vereador James Schroeder, parceiraço, primeiro secretário, o vereador Liilson e todos os colegas vereadores. É importante o que eu vou falar agora. Na história do Legislativo, primeira vez que nós vamos bater um recorde em devolução do recurso do Legislativo para o Executivo Municipal, investir em saúde, educação e principalmente obra de infraestrutura. Vai ultrapassar os 14 milhões e 500 mil que vamos devolver ao Executivo Municipal, mesmo fazendo as adequações que era necessário, que pensávamos lá atrás. Alguns criticaram essa mesa diretora, mas eu não tenho medo de colocar as coisas. A casa precisa ser melhorada, ela precisa ter condições de trabalho. Se nós ficarmos com medo, nós vamos ter um legislativo arcaico, nós não vamos caminhar, e nós precisamos. Por isso, na história, pela primeira vez, o recorde em devolução, 14 milhões e 500 mil, vereador Mauricinho, se não chegar a 15, segundo o nosso diretor Charles e o nosso diretor Elinho, que estão fazendo toda essa tratativa. Por isso que é importante, e eu quero parabenizar a direção dessa casa, eu quero parabenizar os diretores. Eu já falei numa entrevista, por que foi importante colocar os diretores com conhecimento. O diretor de TI, ele é com conhecimento. O diretor-geral dessa casa tem um conhecimento e domina, principalmente o regimento interno. O diretor de administração dessa casa tem formação. A diretora de suporte legislativo, doutora Daniela, tem formação. Todos os nossos diretores, o Charles, tem formação financeira. Por isso que é importante nós colocarmos, eu quero agradecer, mesmo que alguns, ou a maioria deles, são cargo de confiança, vereador Mauricinho Soares, mas são muito responsáveis. Eu quero parabenizar a casa, eu quero parabenizar e cumprimentar cada colega vereador, porque nós discutimos no campo das discussões, e que nós nunca possamos levar para o lado pessoal a discussão, porque isso é importante para uma cidade que merece o respeito desses parlamentares que aqui estão. Então,
muito obrigado pelo apoio dessa casa. Obrigado aos funcionários. E quero desejar também à família de cada colega vereador, à família do nosso funcionário, um feliz Natal e um ano novo com muito amor e carinho e prosperidade para todos. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Richard. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa e quem, como sempre falo, insiste em acompanhar a democracia, mesmo que poucos, que a audiência seja pequena, mas agradeço àqueles que acreditam na democracia. Presidente, eu tenho apenas, é a minha primeira legislatura e meu primeiro ano na condição de líder do governo. Em algumas batalhas, obviamente que no campo das ideias, saímos aqui vitoriosos, e eu quero agradecer a todos aqueles que compreenderam, porque essa liderança ela é uma liderança por uma indicação do prefeito, portanto não há uma votação, mas que nós conseguimos aqui coexistir entre oposição e situação, fazendo com que as coisas acontecessem de forma muito clara, transparente e atendendo os princípios da democracia, em que pese alguns não concordarem no final, mas a democracia é isso, e essa tem sido a graça nesse país, que, ao meu ver, presidente, e aqui eu quero refletir, nesse momento, que é um momento que, como falou aqui o vereador Ninfo, momento que nós paramos para refletir sobre a nossa existência, sobre as coisas que planejamos ainda para o futuro, e eu vejo o meu país que eu jurei manter a ordem e a segurança pública, mesmo dentro do meu município, dentro do meu estado, muito dividido, e algumas condições nos preocupam. Então, eu quero, nesse momento, pedir para que essa casa tenha, a partir do próximo ano, muita hegemonia nos seus pensamentos, mesmo que algumas discordâncias possam haver, mas pedir a Deus que possa não nos dar apenas a inteligência, mas o discernimento sobre as práticas que faremos aqui no próximo ano. E a preocupação minha é muito clara, nós estamos num ponto político de falta pouco para puxar armas, as redes sociais estão aí afrontosas, gente se discutindo, famílias que não se falam, então é importante que nós tenhamos aqui esse discernimento para que nós possamos conduzir, pelo menos o nosso município, dentro do que preconiza a democracia. Uma boa e bela discussão, e aí para o campo da votação, e é a maioria quem vence. Obrigado, presidente, obrigado a todos, bom Natal e um feliz ano novo a cada um de vocês. Vereador Maurício Peixe, lembro os colegas vereadores, 7h30 nós liberarmos o plenário para audiência pública. Senhor presidente, todos, final de ano, é momento de nós olharmos um pouquinho o nosso passado, especialmente este ano de 2019, uma retrospectiva daquilo que nós vivemos e fizemos para ver o que foi bom e o que foi ruim. Quero realmente agradecer os nobres pares pela Câmara de Vereadores, pela oportunidade, esta casa, mas temos que, sim, enaltecer o que foi bom, como já foi dito aqui, mas também das tristezas que nós temos como vereador de não ter conseguido levar em frente. Tenho sim que falar daquilo que nós sofremos, que a cidade de Joinville sofre. Falei da saúde hoje, Hospital São José, que termina um ano sem ter material para atendimento e morrendo gente todos os dias, como não ter um simples gás, um simples esparadrapo para o micropore, uma sonda, luva cirúrgica, e é saúde que nós temos que lutar por cada um. Também termina um ano onde não conseguimos resolver o problema dos alvarás de licenciamentos de Joinville, que se arrastam e que não temos uma solução. Também tem que falar das obras do Rio Matias, que essa cicatriz aberta no rosto da nossa querida Joinville, que não é resolvida.
Também tenho que falar do crescimento dos moradores em situação de rua, que já passam de 1.000 pessoas na nossa cidade. Se nós estamos hoje aqui no Legislativo como vereadores, é para lutar, para melhorar e dar qualidade de vida à nossa cidade. Nós não podemos ser subservientes ao prefeito, ao executivo, mas sim ter liberdade para poder agir e lutar por bandeiras que nos levam à qualidade de vida no município de Joinville. Mas, lógico, final do ano é tempo de confraternização e de perdão também. Então, peço perdão daquelas coisas que fizemos que não agradaram a todos, mas o perdão não quer dizer aceitação das coisas. Ele quer dizer que com o coração você perdoa, mas também corrige para ser melhor. E é isso que eu quero fazer. Se eu magoei alguém, se eu fui infeliz em algumas palavras, que me perdoe. Mas se fizemos isso é no intuito de melhorar a cidade. Natal é vida nova, porque o menino Jesus está nascendo e ele traz uma nova esperança, que tudo que era velho passou e se faz seu novo. E fazer o novo é fazer as coisas corretas. Se erramos, podemos mudar para a frente. Que eu desejo que o menino Jesus renasça no coração de cada um de nós, novamente, para trazer esperança ao nosso Brasil, para que o Brasil possa ser um país para todos, onde Deus está acima de tudo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Encerramento da sessão. Antes, porém, quero registrar também cada pessoa que está chegando para a audiência pública, para registrar a presença do secretário Caio da SAMA, eles que vão, em nome dele, cumprimentar todo o executivo aqui também, as entidades de classe que estão chegando, os técnicos dessa cidade também que estão presentes para essa audiência. Às 7h30, Comissão de Legislação e Comissão de Urbanismo, aqui do plenário mesmo, vão tocar a audiência pública e nós vamos participar. Agradecendo a Deus, as senhoras e os vereadores, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo Profissional de Comunicação Social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.